Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Nessa aula, nossa primeira aula de física, nós vamos fazer uma retomada do conteúdo de calorimetria. Então, nós estudamos sobre a calorimetria, nós estudamos o conceito de calor e temperatura, os meios de propagação do calor, dilatação térmica, dentre outros. Então, vamos fazer uma breve retomada. O objetivo da nossa aula é retomar alguns conceitos da calorimetria, bem quanto quantidade de calor, o que é o calor sensível e calor latente, e resolver alguns exemplos relacionados. Então, a calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Essas energias em trânsito é chamada de calor. Então, nós retomamos aí ao conceito de calor. Calor é energia em trânsito fluindo do corpo de maior temperatura ao corpo de menor temperatura até que atinja o equilíbrio térmico. No sistema internacional, a unidade de medida de calor é a mesma de energia, que é Joule. Mas no cotidiano nós também utilizamos a unidade de medida para calor, caloria. O calor sensível. O calor sensível é aquele que está relacionado a uma variação de temperatura. É quando um corpo ele recebe calor ou ele doa calor, fazendo com que a temperatura varie. Então, o calor sensível é aquele que ocorre uma variação de temperatura, a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Esse fenômeno é regido pela lei da física conhecida como equação fundamental da termodinâmica, que é o Q mais sede, e que Q representa a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico e delta T é a variação de temperatura, ok? A capacidade térmica, está relacionado com a massa e também com o calor específico. O calor específico é uma constante relacionada à substância. Então, cada substância tem o seu calor específico. Tem o calor específico do gelo, tem o calor específico da água, são diferentes, ok? Tem o calor específico do óleo, calor específico. Cada material tem o seu calor específico. E também nós vamos ver o conceito de calor latente. O calor latente é aquele que está relacionado à mudança de estado da matéria, o estado físico da matéria. Então, em alguns casos, há mudança de estado. No caso da água, quando você começa a aquecer uma água, ela muda o seu estado físico, de líquido para gasoso. Então, quando alcançamos o ponto de ebulição da água, que no caso é de 100 graus Celsius, ela começa a mudar de estado. Então, vamos pegar o exemplo da água. Nós pegamos um recipiente, colocamos lá no calor e vamos cedendo calor, vamos aplicando calor a essa água. Então, a temperatura ela vai aumentando e chega um ponto que chega ao ponto de ebulição. Então, a temperatura, na mudança de estado físico, ela se mantém constante, ok? Então, o calor latente, ele está relacionado, nós podemos relacionar a quantidade de calor Q igual a massa vezes L, que representa calor latente. Então, a calorimetria, como já foi dito, é o ramo da física que se ocupa dos fenômenos decorrentes da transferência dessa forma de energia chamada calor. O calor nada mais é que
o trânsito de energia térmica de um corpo para o outro. Então, um objeto ele não possui calor, porque o calor é energia fluindo, energia em trânsito. Eu tenho calor quando eu tenho dois corpos a diferentes temperaturas. Então, o calor ele vai fluir até que atinja o equilíbrio térmico. Então, quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, dizemos que estão em equilíbrio térmico. E a temperatura final é chamada de temperatura de equilíbrio. A capacidade térmica e o calor sensível. Então, os corpos e as substâncias na natureza reagem de maneiras diferentes quando recebem ou cedem determinada quantidade de calor. Alguns esquentam mais rápido do que outros, e isso chamamos de capacidade térmica. A capacidade térmica está relacionada ao que? Nós vimos aqui, anteriormente, que a capacidade térmica ela está relacionada com a massa vezes o calor específico. Então, olha só, aqui, capacidade térmica, unidade de medida, caloria por graus Celsius. O calor específico, caloria por grama vezes graus Celsius. Então, a capacidade térmica, ela não é uma propriedade da substância. Ela depende tanto do calor específico, que esse sim é uma propriedade da substância, e também da massa do objeto. Esse semestre, nós vamos ter prática experimental de física. E em breve nós vamos fazer um experimento em que a gente vai pegar dois balões, duas bexigas. Uma das bexigas a gente vai inflar com o ar e a outra a gente vai encher de água. Aí, quando aproximamos uma chama de uma vela, se eu aproximo da bexiga que foi inflada com o ar, ou seja, contém o ar dentro dela, a bexiga ela vai estourar. Por quê? O calor específico do ar é muito maior do que o da água. Então, se eu aproximar da água, eu vou ter que ficar, do balão que está cheio de água, eu vou ter que ficar um período maior de tempo para que a água aqueça a ponto de estourar a bexiga, porque o calor específico da água é menor do que o do ar. Então, através dessa prática experimental, a gente vai observar aí o calor específico de duas substâncias, ok? O calor sensível, como eu disse para vocês, o calor, a quantidade de calor que está relacionada com a variação de temperatura, e nós utilizamos aqui a equação fundamental da calorimetria para calculá-lo, ok? Então, observe aqui que nós temos o ΔT, que é a variação da temperatura. É importante que vocês anotem esses conceitos e essas equações aí no caderno de vocês. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação. Já o calor latente é o quê? É a quantidade de calor necessária para que varie o estado físico da matéria sem variar a temperatura. Observe aqui nessa equação onde nós calculamos a quantidade de calor no calor latente, nós não temos a dependência da variação de temperatura, porque nesse caso não irá ocorrer a variação de temperatura, ok? Esse L aqui é de calor latente e ele também é um valor que depende da substância, ok? No caso aqui, nós temos uma tabelinha com o valor do calor latente da água, onde a fusão é 0 graus Celsius, ou seja, a solidificação, a vaporização a 100 graus Celsius, num ponto aí de ebulição, e a condensação também a 100 graus Celsius, ok?
Pessoal, então essa foi a retomada. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios, nós vamos interpretar alguns gráficos. Essa aula foi realmente só para a retomada desses conceitos. Então eu recomendo que vocês façam a leitura do livro de vocês. Eu vou deixar aqui para fazer uma retomada geral desses conteúdos. Pessoal, então nesse sentido, eu deixo aí para o horário de estudo orientado de vocês, que vocês façam a leitura do capítulo 5, que é sobre esses conceitos que nós retomamos hoje, é do livro de vocês, livro Conexões com a Física, a partir da página 57. Então, façam a revisão, façam anotações e em caso de dúvida me procure. Beijos, até mais.